A paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma mensagem. Se encontra no livro de 1 João, capítulo 3 em diante. Vejam como o amor do Pai, vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nós somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não chegou a conhecê-lo. Amamos agora, somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que quando ele for manifestado, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança se purificará, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei, e o pecado é aquilo que é contra a lei. Você sabe também que ele foi manifesto para tirar os nossos pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica o pecado. Ninguém que pratica o pecado o viu, nem chegou a conhecê-lo. Filhinhos, que ninguém os desencaminhe. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Com este objetivo, o Filho de Deus foi manifesto para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, pois a sua mente permanece nele, e ele não pode praticar o pecado, pois nasceu de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão, porque está a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Devemos amar uns aos outros, não como Caim, que se originou no maligno e matou seu irmão. E por que motivo o matou? Porque as suas próprias obras eram más, mas as do seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, de que o mundo os odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Por meio disto cheguemos a conhecer o amor, e ele entregou a vida por nós, e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Mas se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade, e ainda assim se recusa a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor de Deus permanece nele? Filhinhos, devemos amar não em palavras nem com a língua, mas em ação e em verdade. Por meio disso sabemos que nós originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Sempre que o nosso coração nos condena, porque Deus é maior que o nosso coração e sabemos todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança ao falar com Deus, e tudo o que pedimos receberemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Realmente, este é o seu mandamento, que tenhamos fé no nome do no seu Filho, Cristo, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, assim como ele nos deu o mandamento. Além disso, quem obedece aos seus mandamentos permanece em união com ele, e ele em união com esse. E pelo Espírito que ele nos deu, sabemos que ele permanece em união conosco. Amém. Essa é a palavra. João, capítulo 3, versículo 1. Jesus, ele nos amou, deu seu único filho por nós. E ele nos disse: nós amamos nosso irmão,
o amor dele permanece em nós. Mas se nós não amamos o nosso irmão, o amor de Deus não permanece em nós. Porque a palavra é bem clara em dizer que aquele que não consegue amar o seu próximo que está vendo, como vai amar a Deus que nunca viu? Então que nós possamos amar os nossos irmãos, o nosso próximo, aquele que está do nosso lado, aquele que necessita. A palavra diz que se nós temos bens materiais e o nosso irmão está passando necessidade, se nós não ajudarmos, nós não amamos. Não adianta falar que ama de palavras, mas nas ações mostrar o contrário. Então que nós devemos amar com ações e não somente de palavras. E assim o amor de Deus estará em nós. Amém?